Então vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula, né? O tema da aula de hoje é circulação atmosférica. Mas o que é a circulação atmosférica? Circulação atmosférica nada mais é do que o processo de movimentação do ar e das massas de ar aí ocasionado pelas diferenças de pressão atmosférica. E como que a gente pode perceber aí estas diferenças de pressão atmosférica, tá? Uma das formas de percebermos isso é quando você vai para o litoral. E tu tá chegando no litoral e começa a dar aquele zumbido no ouvido. Isso é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Por quê? Porque quando você está indo para o litoral, você tem uma tendência a ter um aumento, né, da camada, né, desta coluna de ar aí sobre a superfície. E aí, o aumento desses gases causa aí uma certa pressão aí no ouvido, tá? O que a gente pode perceber a partir disso então, tá? No litoral eu tenho uma coluna de ar que é muito maior do que a coluna de ar em uma região, né, mais elevada aí do relevo, tá? E como que eu posso perceber? Imagine que um time de futebol vai jogar lá no Chile a 2.000 e poucos metros de altitude, tá? O que vai acontecer? Quando o cara chutar a bola lá, a bola vai correr numa velocidade muito maior. Por quê? Porque a coluna de ar ali presente numa região mais elevada, ela é menor em relação a uma região aí mais próxima do oceano, tá? E aí a resistência do ar é menor, a bola tende a correr mais. O oposto ocorre quando você vai ver um time de futebol jogar aqui no Brasil, por exemplo, né, em uma região próxima ali do litoral, por exemplo. Por quê? Porque a coluna de ar ela é maior, o cara chuta a bola, o mesmo cara que chutou a bola lá no Chile, ele não vai exercer vai colocar a mesma velocidade na bola quando ele der um chute aqui no Brasil, por exemplo. E o que vai acontecer, né, com esse processo? A gente vai conseguir perceber aí a diferença das colunas de ar e as interferências que elas podem causar aí, né, na nossa atmosfera. Outro exemplo que nós podemos compreender a partir da pressão atmosférica é que o ar se movimenta de acordo com as variações de temperatura, tá? Como que eu vou explicar isso? Imagine que você tem uma sala, né? Nessa sala você coloca um ar-condicionado. Aonde você vai colocar? No chão? Não, você tende a colocar o ar-condicionado na porção mais elevada. Obviamente que isso tem um motivo, tá? O ar frio, ele tende a ficar próximo da superfície. Por quê? Porque o ar frio ele é mais denso, tá? Então ele é mais pesado, ele fica próximo da superfície. O ar quente ele tende a se elevar por ele ser menos denso e ser mais leve. Então o ar frio desce, o ar quente sobe. O ar condicionado ele vai resfriar lá em cima, aquele ar quente que está lá em cima vai se tornar mais denso e vai descer para próximo da superfície pela alteração de peso, digamos assim. Ele vai se tornar mais denso. O ar quente, né, aqui embaixo está mais quente, ele tende a subir. E o ar-condicionado vai fazer essa troca, por isso que ele vai resfriar o ambiente onde ele vai estar ligado, tá? Um outro exemplo que eu posso citar é o aquecedor. Por que o aquecedor, né, vai no chão e não vai pendurado no teto como o ar-condicionado, tá? Muitas vezes isso acontece, por quê? Porque o ar frio ele está próximo da superfície, tá? E aí, ele estando próximo da superfície, eu aqueço a base, a superfície. O ar quente ele tende a subir, o ar frio tende a descer. O ar quente sobe, né, se resfria e depois ele desce. Então você faz essa troca. Compreendendo essa movimentação aí, do ar, a gente pode entender então que uma área de maior pressão ou de alta pressão é uma área onde as temperaturas são menores, porque o ar é mais denso, exerce um peso maior sobre a superfície. Uma área de baixa pressão é uma área, por exemplo, onde você tem maiores temperaturas e o ar tende a se elevar. A gente vai chamar as áreas de alta pressão também de anticiclone, tá? E as áreas de baixa pressão de ciclone, tá? Então a circulação atmosférica ela é o processo basicamente de movimentação do ar e das massas de ar, né, ocasionado aí pelas diferenças de pressão e temperatura existentes aí na atmosfera terrestre, tá? O mecanismo então ele é básico, como eu já expliquei para vocês, né? Esse fenômeno ele opera da seguinte forma, como eu já mencionei também, né? O ar frio mais pesado costuma descer, o ar quente menos denso tende a subir, tá? Então, desta forma, nós temos a formação
dos ventos, essa movimentação do ar é que vai formar aí os ventos na nossa superfície. Então é interessante a gente compreender esse aspecto para podermos entender o que é a movimentação atmosférica, tá? Então esse ar aí, essa variação de pressão, ela pode ocorrer de acordo com a altitude, ela pode ocorrer aí de acordo com as variações de temperatura também, tá? O que a gente pode entender a partir desse aspecto, né? Dessa forma, se a gente considerar aí que os raios solares eles não atingem a Terra da mesma maneira, ou seja, não existe, igual na teoria da Terra plana, um local onde a insolação é igual em todo o planeta, a gente tem que entender que existem diferenças de pressão atmosférica em diferentes áreas do nosso planeta. As áreas polares, por exemplo, são mais frias, a gente vai chamar de áreas de alta pressão. As áreas mais tropicais, por terem temperatura mais elevada, a gente vai chamar aí de área de baixa pressão, tá? Então, se a gente considera que os raios solares atingem a Terra de forma diferenciada ao longo da sua extensão, é possível que a gente possa perceber a dinâmica de movimentação das massas de ar, isso em nível global, tá? Temos assim a formação do que nós chamamos de células atmosféricas, tá? E essas células atmosféricas, elas se dividem em 3 células: a célula tropical, tá? A célula de Ferrel e também o que nós chamamos aí de célula polar, tá? Então vamos observar o esquema a seguir aqui que eu vou colocar na tela para vocês de como ocorre a circulação atmosférica. A célula tropical também é chamada de célula de Hadley, tá? E ela ocorre nas regiões de baixa latitude, ou seja, nas regiões que estão próximas à linha do Equador, tá? Quanto mais próximo do Equador eu estou, há uma tendência à elevação de temperatura, então a gente vai chamar essas áreas de baixa latitude, tá? Então, a gente também tem ali entre a linha do Equador e os trópicos aí de Câncer e Capricórnio. Então a célula de Hadley ela vai ocorrer aí nas regiões intertropicais que nós chamamos, tá? Elas se originam então graças ao aquecimento da região mais próxima da zona equatorial, que faz com que o ar suba, tá, em direção aos trópicos, tá, onde ele vai aos poucos se resfriando, e essa mudança de temperatura faz com que ele desça, né, retornando para o Equador, onde ele reinicia o ciclo. Então o ar vai em direção aos trópicos, se resfria e depois ele tende a voltar aí para o Equador, tá? Então esse movimento a gente vai chamar de célula de Hadley, tá? A gente vai ter uma outra célula que é o que nós chamamos aí de célula de Ferrel. Essa célula de Ferrel, ela não ocorre em baixas latitudes, como a célula de Hadley, mas ela ocorre em zonas de latitudes médias, que são aquelas regiões que não são tão próximas do Equador, mas também não são tão próximas aí das regiões polares, tá? Elas caracterizam aí os movimentos aí do vento, né, que ocorrem próximos da superfície em direção aos polos, né? Nesse processo, as massas de ar elas vão se resfriando e subindo, retornando para o seu local de origem e completando aí o seu ciclo, tá? Por fim, nós temos o que nós chamamos de célula polar, tá? Essa célula polar ela ocorre nas zonas de altas latitudes, ou seja, nas regiões polares mais distantes do Equador, tá? Ou seja, mais próximas dos polos. E as massas de ar aí oriundas de outras células, ao chegarem aos polos, elas ficam aí carregadas de umidade, tá? E sofrem uma brusca queda de temperatura, dispersando-se dessa maneira, né? Então, de volta para as regiões tropicais, provocando a ocorrência de fenômenos climáticos associados ao frio e à elevada umidade, né? No Brasil a gente tem a massa polar atlântica, que vem lá do extremo sul da Argentina e vai em direção ao Equador, tá? Como podemos notar, né, a diferença da circulação das massas de ar ela está diretamente ligada aos fatores como as variações aí de temperatura dos oceanos e é responsável também pelo desencadeamento aí de uma série de fenômenos em várias regiões aí do globo terrestre, tá? O encontro de massas de ar pode gerar aí determinados tipos de precipitação,
A gente pode ter aí fenômenos como furacões, tornados, também como resultado do encontro aí de massas de ar aí com diferentes temperaturas. Então a circulação atmosférica, né, essa circulação aí dos ventos dentro do nosso planeta é o resultado muitas vezes das variações de temperatura, tá? Que alteram aí as áreas de alta e baixa pressão. Então as áreas de alta pressão têm uma temperatura menor, as áreas de baixa pressão temperatura mais elevada. Áreas de baixa pressão apresentam um ar mais pesado, áreas de baixa pressão apresentam um ar menos denso, tá? Mais leve. Nas áreas de baixa pressão o ar tende a descer em um movimento que nós vamos chamar aí de subsidência, tá? Nas áreas de baixa pressão eu tenho um movimento de subida, que é o que nós chamamos de movimento de ascendência, tá? Então eu tenho variações ali de acordo com a temperatura. Nas zonas de baixa pressão eu tenho os movimentos que nós temos o que nós chamamos de anticiclone, enquanto que nas áreas de baixa pressão eu tenho o que nós chamamos de área ciclonal, tá? Então essa troca, né, durante as variações de temperatura, essa movimentação que ocorre no nosso planeta é responsável muitas vezes por vários dos fenômenos climáticos que tendem a ocorrer aí ao longo aí de um ano, ao longo de todo um período histórico, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!